Há 3 dias atrás, no Eu Acredito podcast, liderado pelo irmão Fábio, pastor Fábio, esteve presente o pastor Abílio Santana. E eu, apesar de passar mal vendo essa live, mas eu fui até o final porque eu tenho um compromisso com as pessoas do canal Abrindo a Mente. O meu trabalho é abrir a mente das pessoas. Eu diria que é um dom que o Pai me deu para despertar aquilo que as pessoas já sabem, que está diante dos seus olhos e elas não estão percebendo. Também estou aqui fazendo isso para alguns poucos inscritos no canal que se identificam com a gente. Podemos dizer que quem se inscreveu, de alguma forma, tem uma identificação conosco. Eu quero que vocês vejam esse vídeo para as suas mentes estarem um pouco mais abertas. Houve um tempo, eu ainda novo convertido, que conversar ou ouvir a conversa de algum desses homens fosse, para mim, Gesiel Nunes Gomes, que era comentador da lição bíblica dominical, escritor, fosse Napoleão Ribeiro Falcão, pregador também, fosse Abílio Santana, eu queria ver, ouvir essa conversa, gravar essa conversa e fazer umas anotações para minhas pregações. Porém, não demorou a eu ver que o Abílio Santana, pode ser que ele tenha mudado de 10 anos para cá, como ele falou no podcast. Deu para ver que era uma topeira, era um burro brabo, era uma ignorância só. E perdi a vontade com aquilo. Tive a infelicidade de encontrar e conversar com ele umas 3 vezes. Foi a decepção mais estúpida, as decepções mais estúpidas que eu já tive. Só daria certo os seguidores, os fãs, os bajuladores, mas se não fosse, não servia. Porque aí eles aguentam todo tipo de humilhação, né? Engolem sapo. E no meu caso, não. Eu sou nordestino também, cearense arretado, que nunca bajulei ninguém, nem meu pai. Eu dou crédito a quem merece crédito, dou honra a quem honra, respeito a quem me respeita também. Mas, meus queridos, essa coisa de achar que são ungidos de Deus, que são homens de Deus, isso só dura até você dobrar o seu joelho e orar e perguntar a Deus quem são as pessoas. E de novo convertido, eu passei acho que quase uns 12 anos que eu orava, quase todos os dias dobrava o joelho e orava e muito, pedindo conhecimento. Então, os olhos se abriram. E aí percebi que homens como Abílio Santana, por exemplo, esses homens representam um sistema falido, caído, não financeiramente. Financeiramente, a grande prostituta vende os seus serviços de prostituta. Dinheiro rola o tempo todo, da prostituição espiritual, né, de manipular a palavra. Mas representam um sistema caído perante o Criador, representam uma cartilha, representam líderes inescrupulosos, e essas pessoas são verdadeiros fariseus. Vocês percebem que eles falam o que não praticam. Eles não pregam o que vivem. E aí dá para extrair muitas lições. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Aos recém-chegados, um grande abraço, fique conosco, vamos aprender juntos, sou um eterno aluno. Vou aprender a vida toda. Aceito sugestões, vocês podem me enviar vídeos, me oriente, me ajude. Eu não sou o dono da verdade, mas eu amo a verdade. Pela verdade, eu renunciei a estar ensinando em seminário, que é a cartilha que é ensinada ali, não pode falar tudo o que quer. Eu renunciei a ser líder de igreja, não posso administrar do jeito que eu quero, repartir a renda com os carentes, senão o cão guloso que for me substituir não vai querer. Não posso, então, ficar sendo pregador itinerante, que eu não posso chegar no púlpito e dizer que os que têm mais ajudam os que têm menos, como a igreja primitiva. O líder vai me chamar na secretaria e vai me reprovar. Eu estaria destruindo o reino dele. Então, tenho de falar aqui no YouTube até onde eu posso falar.
Um canalzinho pequenininho, eu não estou recebendo dízimo, nem oferta, nem nada, mas eu estou ajudando a despertar a mente de algumas pessoas. Então isso leva a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, a ser uma seita. Mas é uma seita. Não só por isso. Não só por isso. Pela mensagem mentirosa. E Joseph Smith diz que Moroni, o anjo Moroni, apareceu a ele e levantou ele como o profeta que vai dar prosseguimento às mensagens que Jesus não completou e ele é que vai completar. É uma seita diabólica, satânica, demoníaca. Os mormons é uma seita diabólica. Ponto final. E as pessoas que congregam, que eles estão levando um público, eles saem evangelizando de dois em dois. Então, tem pessoas que estão fazendo parte desta igreja, entre aspas, né? E essas pessoas que estão congregando, está sendo doutrinada para ir para o inferno ou o Senhor terá misericórdia deles pela ignorância? Mas ninguém será salvo pela ignorância. Segundo a Bíblia, será salvo pela fé. A sua fé está voltada para quem? Por isso está escrito. A Bíblia nos revela, Apocalipse capítulo 20, juízo final, está escrito. Todos, desde Adão até a última catástrofe, diante do trono, serão julgados. E vai abrir os, plural, livros. E vai ter gente que saiu do inferno para ser julgado, que não vai constar nada, segundo a Bíblia, nada naqueles livros. Uai, então estão salvos? Vamos ver. Mas por quê? Porque eram quase crentes, fiel, de um caráter ilibado, mas o pior pecado foi cometido. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida não aceitou Jesus. Então, aceitar Joseph Smith não é Jesus. Então eles vão para o inferno. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, vocês erram. E erram muito. Por quê? Porque não examinam as Escrituras. Se examinar as Escrituras, vai saber que é ela que de mim testifica. Então, quem vai para o inferno, vai porque quer. Porque se deixar de seguir Joseph Smith e seguir as Escrituras, o nome será escrito no livro da vida. O irmão Fábio fala para Abílio Santana sobre a seita dos mormons. A etimologia da palavra seita, que vem do latim, é secta, significa modo de vida. Secta, modo de vida, caminho. Então, o Abílio Santana ele menciona que o Joseph Smith apareceu para ele um anjo, dizendo que a obra de Jesus não foi completa, então precisaria dele. E por isso se caracteriza já uma seita, né? Alguém, porque Gálatas 1:6, Paulo falou que ele mesmo, um anjo descido do céu, trouxesse outro evangelho fosse anátema, condenável, né? Então, até o meu professor de heresiologia, na época, brincando, ele até disse, se for homem é para ser apedrejado, se for anjo é para ser depenado. Ele brincando, né? Pois bem, agora, se um anjo aparece para Joseph Smith, falando de outro evangelho, já constitui uma heresia, eu também quero chamar para o pastor Abílio Santana a heresia também do Abílio Santana, que vai andar no mesmo compasso, na mesma junta de bois, né? Olha só, mamãe estava até rindo e dizendo, olha, eu ouvindo a pregação do pastor Abílio Santana, e ele disse que pediu ao anjo, né, o anjo que anda do lado dele, né, para acordá-lo determinada hora. E o anjo foi, deu um tapa nele. Opa, que é isso, rapaz? Não vem dar tapa não, senão eu vou orar a Deus para trocar de anjo. É para vir com educação, não é para vir dar tapa. Então ela rindo, né, e tal. Aí eu nem comentei nada, né, porque não adianta falar. Eu fui líder da minha mãe sentou no conjunto das senhoras, meu pai também congregou comigo, eu sendo líder de igreja, meu pai foi porteiro, meu irmão era diácono, o mais trabalhador obreiro que tinha lá comigo no campo, e eu levei a presbítero, e o outro irmão mais novo eu
botei no quadro de auxiliares, eles congregaram comigo, mas não adianta você falar a verdade neutra ou falar o que o Messias ensinou. O que a minha mãe, meus irmãos, os parentes, eles entendem é a linguagem do sistema religioso. A cartilha, aquilo que eu e eles aprenderam, aquilo que eu mesmo passei para eles no sistema. Mas depois quando a gente chega e diz, espera aí, a coisa não é bem assim, as pessoas não vão aceitar, né? Então, você que acredita aqui no nosso trabalho, no canal Abrindo a Mente, é difícil você convencer os seus parentes. Depois de 5 anos que eu saí do sistema, minha mãe e meus irmãos estavam diferentes comigo. Depois de 5 anos. Então eu chamei eles para uma conversa, fui conversando e hoje já está aparentemente normal. Mas eles estão lá, servindo no sistema e eu estou aqui com o canal. Eles sabem que eu não estou mentindo, mas eles seguem o caminho deles, né? Pois bem. Então não adiantaria dizer nada. Mas a verdade é que não tem anjo nenhum dando tapa em Abílio Santana, acordando ele. Só se fosse anjo caído. Não, senhor. Não tem essa coisa aí, não. Não é o senhor Abílio Santana, o homem tão, o Enoque de Deus, o ungido de Deus, que anda com Deus, que tem um anjo despertando, acorde, acorde. Ô, Elias, que maravilha, né? A mulher lá da Rua Conde de Sazedas, que eu estive lá, que tem um filho do senhor Abílio Santana fora do casamento, com certeza sabe que não andava anjos com o seu Abílio Santana, né? Não vou nem falar de outras coisas, vou deixar por aqui. Pois bem, então eu digo que é heresia também, seu Abílio. Se aparece um anjo para Joseph Smith e aparece um dando tapa em você ao invés de acordar você, com certeza eu também vi essa pregação que o senhor fala. Pregação não, essa heresia que o senhor fala que o anjo vai lhe acordar e dar tapa em você. Peraí, rapaz, não é assim não. Tem de acordar com educação, senão eu vou pedir a Deus para trocar de anjo. Tá vendo, meu irmão? Tem nem vergonha de mentir. Pois bem, então o Abílio ele ensina, o que acontece é o seguinte, aí o Abílio até falou que o anjo aparece, o anjo Moroni, dizendo para o Joseph Smith que a obra de Jesus não tinha sido completa, mas é a mesma coisa que o pastor Abílio Santana e todos os pastores de uma forma generalizada ensinam. Eles dizem que é preciso o irmão caminhar para o templo, é preciso o irmão vestir a roupa que o templo escolher. Em uns a mulher pode usar calça, outra mulher só pode usar saia. Aí o irmão tem de ficar 3 meses em observação para ser batizado nas águas, para ter o nome arrolado no hall de membros. O irmão tem de pegar os filhos e apresentar na igreja. O irmão, se tiver um problema, tem de se perdoar com o irmão assim assado e tem de fazer, porque senão não herdará o reino de Deus. Ensina os pastores que se o irmão não estiver sendo dizimista, diz o pastor José Carlos da Paraíba, não vale uma pataca furada, uma moeda furada. E muitos outros dizem que vai para o inferno e que o irmão tem de ir no culto de ceia. Não é o pão da vida que é o Messias, que ele diz, quem comer do pão que eu der nunca mais terá fome. É o pão da vida eterna. Creu em Jesus, comeu o pão da vida eterna e tem vida eterna. Não tem de ir para o templo de Abílio Santana, lá em Salvador, a AD do Braz. Tem de obedecer a Abílio Santana, e o Abílio Santana tem de obedecer a Samuel Ferreira, a Elson Villanova e as suas lideranças da sua igreja maçônica. Tem de fazer. Então é a mesma coisa. Se o anjo mentiroso falou para Joseph Smith que a obra de Jesus não foi completa, os pastores dizem a mesma coisa. Já eu digo que não, eu digo, gente do canal Abrindo a Mente e quem quer a verdade, quando Jesus disse está consumado, o preço do pecado foi pago, expirou e deu a vida, que quer dizer que não seria mais preciso ir para o templo de Jerusalém para buscar a salvação, não precisaria o brasileiro peregrinar, fazer romaria, ir para Jerusalém para buscar a salvação em Jerusalém, não precisaria mais oferecer no altar sacrifícios de carneiros e cordeiros, não precisaria mais pegar o bode da expiação, confessar os pecados na cabeça dele e mandá-lo para o deserto, não precisaria mais esquartejar o cordeiro e derramar o sangue no altar, não precisaria mais nada da lei, não precisaria mais guardar sábado, deixar de comer carne de porco ou animais de unha fendida, evitar de comer, e não precisava mais circuncisão, nem nada daquilo. Agora, quem cresce em Jesus teria a vida eterna. Pregue esse evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
Esse crer e ser batizado, e diz assim, quem não crê será condenado. Não é quem não crê e não for batizado, não. Esse batismo, quem crê e for batizado, não era o batismo de João, entendeu? Não era o batismo que nem Jesus fez. Perguntaram os fariseus, por que que João Batista batiza os seus discípulos também, e você não batiza? É porque a palavra batismo é ser introduzido em. Então, assim, quem crê e aceitar, acreditar, será salvo. Entendeu? O batismo aí era ser introduzido, é como o batismo do navio. Ele vai ser introduzido a primeira vez nas águas, aí o pessoal faz um ritual, quebra um champanhe na proa do navio e tal, para o navio entrar nas águas. E no caso, quem crê e for batizado será salvo. Eu vou interpretar no brasileiro. Quem crê e entender, né, aceitar essa verdade, né, acreditar nessa salvação, será salvo. Aí as pessoas pensam que ali quem crê e for batizado era meio quem crê e descer as águas. Não. Quem não crê será condenado, porque o crer e entender a mensagem está junto, né? Quem crê, entendeu, aceitou, entendeu? Não, não é a questão do batismo nas águas. É por isso que diz que 3.000 almas creu em Pedro, na pregação de Pedro, e foram batizados, ou seja, eles não desceram as águas no Rio Jordão, toldando as águas em uma multidão de gente, não. Eles entenderam. Está escrito que o Saulo, que foi com cartas para Damasco, para pegar os irmãos em Damasco, e ele ficou cego no caminho e foi levado para uma rua chamada direita, se não me falha a memória. Era o irmão, se não me falha a memória, era Ananias agora. E ficou 3 dias lá, como se tivesse escama nos olhos, como cego. E aí, quando ele depois dos 3 dias, como que caiu as escamas dos olhos, ele entendeu, ele creu no Messias e foi batizado. Não foi língua estranha que ele falou e nem desceu as águas. Ele foi introduzido na fé. Tá entendendo? Então, tem isso aí. Ser batizado nas águas é uma coisa. Ser batizado... E outra coisa, o batismo no Espírito, ainda vou falar outra vez aqui, porque já falei. É ser introduzido ao Espírito, ao entendimento de Jesus. É o batismo. É ser introduzido no entendimento, é o batismo. Agora, eu aprendi na cartilha, a Bíblia aprendeu, todos nós aprendemos na igreja que ser batizado é simplesmente sentir um poder e falar cantarianda, Labaxéria, e Terra Nostra, Hipertensão, Itamaraty, Pindamonhangaba. Estou ilustrando aqui, brincando, não estou zombando, estou dando estou aqui dando um exemplo aqui, brincando aqui com vocês, que não é falar coisas esquisitas assim, que é ser o batismo. Agora, na cartilha da Assembleia de Deus eu aprendi, cremos, na cartilha diz, cremos no batismo pela evidência inicial de falar em línguas estranhas. Isso é na cartilha da Assembleia, não é na escritura que está desse jeito, entende? Mas depois nós veremos sobre isso. Então, resumindo, o Abílio reprovou a visão do Joseph Smith, e eu não estou aqui defendendo Joseph Smith e nem defendendo Abílio Santana, porque o anjo disse que a obra de Jesus foi incompleta, mas é o que os pastores dizem também. Eu, no meu caso, diria, gente, esse templo aqui é abominável para Jesus. Jesus disse para a samaritana que o dia veio, a hora chegou, há 2000 anos atrás, que o lugar da adoração não era nem no templo em Jerusalém, nem no Monte dos Samaritanos, é em espírito. Então, vocês estão no lugar errado. Onde vocês estiverem, ele estará com vocês. Se tiver 2 ou 3 no nome dele, ele está no meio. Se tiver um só, ele está na vida. Em João 14, ele disse, eu vou para o Pai, né? Ele disse, mas eu vou enviar o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Paulo falou em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, vós sois o templo do Espírito Santo. Então, agora, ninguém precisa vir para templo. E outra coisa mais, Jesus falou em Mateus 24. Um dia ele vai dizer aos que estão à sua direita, que ele vai sentar no trono de glória, vai julgar e vai dizer, venham possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e vocês cuidaram de mim. Aí eu vou dizer, olha, os dízimos e as ofertas, que em Malaquias 3:10 os pastores ensinam aqui no templo, essa palavra aí não era para o povo entregar para os líderes, era para os líderes de Israel entregar para os necessitados. O capítulo 2 de Malaquias, que é o contexto, para não ser pretexto para heresia, começa a dizer, esta palavra é para vós, sacerdotes. Isso é o capítulo 2. E no capítulo 3 não está mudando, não.
Vós me roubais nos dízimos, nas ofertas alçadas. A alça da bolsa estava na mão dos sacerdotes, que já tinham sido rejeitados por Deus, porque tinham rejeitado a lei do Pai também, a lei do amor, de repartir com a sua casa, que era o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Entendeu? Então é isso aí. O que acontece é que, se os líderes disserem que Jesus, quem crê nele, já tem a vida eterna, não precisa fazer mais nada, já pagou o preço no Calvário, os líderes vão relutar e vão dizer, não, tem de ir para o templo. Ainda a obra dele não está completa, não. Está entendendo? O anjo não falou para o Joseph Smith que a obra de Jesus não foi completa, era preciso o Joseph Smith fazer? Então, vai ser preciso Abílio Santana, e Elson Villanova, e Samuel Ferreira, e os líderes da Madureira, fazer alguma coisa. A obra de Jesus não está completa. Eu, o irmão Frank, eu não posso estar em casa com a minha família e as pessoas entenderem que eu já comi do pão da vida que é Jesus e não morrerei espiritualmente. Ele disse, quem comer do pão que eu der, nunca mais terá fome. Mas ensino que todo mês é preciso comer do pão lá, simbólico, senão vão passar fome espiritual, vão ficar fracos. Que participar da carne e do sangue é comer um pedacinho de pão e o sucozinho de uva deles lá, toda vez no mês. Não é uma vez que Jesus derramou sangue e que foi dilacerado na cruz por uma lança no seu coração, que morreu, que já deu o pão da vida eterna. Não é preciso se alimentar no templo. Entendem? Entendem que vocês podem entender que estão ensinando que é preciso ficar pagando a salvação, a prestação nos templos. Então, da mesma forma, qual é a diferença da Assembleia para o mormonismo? Qual é a diferença? Se tudo são seitas, são modos de vida, que ensina a pessoa o modo de vida que Jesus não ensinou. Entendeu? Uma coisa aqui, eu não digo que o homem que nasceu homem, que é homem, ele deve casar com outro homem, mas também não digo nada se ele casar. Por quê? Jesus falou. Uma pergunta, quem deveríamos seguir? Não seria Jesus? Ele não disse, examinai as escrituras porque elas testificam de mim, né? E por elas vocês têm a vida eterna? Vocês já viram Jesus escrachando com homossexual? Não, né? Na Aliança da Graça ele não se preocupou com isso, né? Se o homossexual acreditar em Jesus e o judeu acreditar em Jesus, o brasileiro, qualquer um, acreditar em Jesus, está todo mundo ligado, todo mundo junto, né? Não. É a secta, é modo de vida, né? Tem de ensinar, não, é o seguinte, se você é homossexual, né? Para aceitar, você tem de mudar totalmente, né? Jesus, ele não veio para mudar, mas moldar as pessoas. Ele não tira a personalidade das pessoas, mas não vou entrar nesse assunto agora. Eu só estou dizendo que do mesmo tanto que o mormonismo é heresia, as denominações, elas criam suas heresias do mesmo jeito. Porque se seguir a escritura da forma que está escrito, esse império religioso cai, a grande Babilônia cai. Pois bem, o Abílio Santana diz que o pior pecado é quem não aceita Jesus. Ele diz o seguinte, olha, quando o Fábio pergunta, e aí, essas pessoas que estão na igreja de Mórmon, querendo servir a Deus com sinceridade, mas são ignorantes, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E aí, elas serão condenadas por estar aprendendo heresias, né, do Joseph Smith, do mormonismo? Abílio Santana diz, olha, ninguém será salvo através de ignorância, será salvo pela fé. No dia do juízo final, muitas pessoas, que o nome delas vai ser lido ali, não vai constar, não fez coisas demais, cometeu pecados ali que condenavam elas, mas o pior pecado cometeu. O nome delas não está escrito no livro da vida, porque não aceitou Jesus. Eu queria até falar sobre essa heresia, sobre a questão de aceitar Jesus, e não venham me confundir com Miguel, entenda o que eu estou dizendo. O que Jesus ensinou era as pessoas crerem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era acreditar em Jesus. Quem acredita em Jesus tem a vida eterna. Só que Billy Graham, o conselheiro dos presidentes americanos, ensinou um modo de vida, uma heresia, alguma coisa do tipo. Era preciso caminhar no templo, ir até na frente, ter a presença de diáconos, levantar a mão e dizendo, eu aceito Jesus, com testemunhas, fazendo essa espécie de ritual para dizer que essa pessoa agora aceitou, de fato. Agora é crente em Jesus, porque levantou a mão, porque tinha diáconos ouvindo, testemunhas, mas não é assim que a Escritura fala. Entendeu? Então, crer em Jesus é uma coisa, fazer rituais que homens escolheram, entenderam da forma que eles entenderam, é outra coisa diferente.
Então aqui o Abílio está dizendo que o pior pecado eles cometeram, eles não aceitaram a Jesus. Na verdade, não é assim que está escrito, não foi assim que Jesus falou, né? Mas é o que a cartilha ensinou, eu também aprendi na cartilha desse jeito, né? Aí ele fala que é o seguinte, aceitar Joseph Smith não é aceitar Jesus. E eu digo a vocês também que aceitar Abílio Santana, aceitar Marco Feliciano, aceitar Samuel Ferreira, aceitar R.R. Soares, aceitar Edir Morcego, aceitar Agenor Truque, aceitar Leonardo Sale, aceitar José Wellington Bezerra da Costa, aceitar todos esses líderes não é aceitar Jesus. Pode estar certo que essas lideranças que fazem parte da religião do cristianismo, que compreendem catolicismo e protestantismo, eles têm as suas cartilhas, o seu modo de fé, e não vai aceitar a liberdade que o Messias deu. Cada um tem um costume, cada um tem um modo de vida, e quem aceita esses modos que eles mostram, não está aceitando o Messias, de fato, a crença no Messias, que o Messias não falou nada disso. É impressionante como os líderes trazem assuntos que nunca o Messias mencionou, e diz que se não fizer aquilo, não terão a vida eterna. Olha que mentirosos. Por exemplo, eu já ouvi a maioria dos líderes pregando e dizendo que quem não der o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, e não será arrebatado e também não terá a vida eterna, irá para o inferno. Só que eles só não dizem é que dízimo fazia parte da lei mosaica e só quem tinha parte era a tribo de Levi, porque não tinha herança e nem despojo com as outras tribos irmãs. E com eles era o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. E quando chegou a aliança da graça, a aliança da lei se cumpriu em Jesus. Agora não precisa mais prática de dízimos e oferta de farinha e oferta no santuário. Agora era o seguinte, quem aceitou a fé no Messias é amar o Criador e amar o próximo. E amar o próximo envolvia muito mais do que isso. Um judeu foi de Jerusalém para Jericó e foi apanhado pelos malfeitores salteadores. Ficou ferido. Disse Jesus, quase morto. E passou o sacerdote do templo, Anás, digamos. Passou, olhou, passou, foi embora. Igual os líderes de hoje, não é? E aí, passou um levita do templo e olhou, não ligou, foi embora. E aí disse que vinha um samaritano, que era da tribo de Samaria, que é Jacó também, e que era o inimigo da tribo de Judá, porque se dividiram, Samaria e Judá. E olhou e viu o judeu, que era inimigo deles agora, ferido, e foi lá. Pegou ele nos braços, botou óleo nas feridas, botou na sua mula, levou para o médico e disse, cuide dele que eu vou fazer uma viagem. Quando eu vier, a despesa que foi eu pago. Jesus ensinou, então não é questão de levar para um templo agora uma oferta, de levar alguma coisa, é simplesmente você ver alguém caído, ferido, cuida das feridas, sabe que alguém está preso, visita ele, dá uma palavra para ele, sabe que tem alguém com fome, arranja pão para ele, mas eu não tenho, pastor. Então procure saber quem tem e ajude ele. Pegue o que seria do seu dízimo, a sua oferta, e socorra essas pessoas. Mas Jesus falou para os fariseus, vocês dão dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Deviam fazer essas coisas, mas não omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas, mas... Só que eles trocavam de dízimo entre eles. Eles nem ajudavam o carente. Diziam que estavam praticando o modelo de dízimo. Primeiro, não eram da tribo de Levi. Já eram da tribo de Judá. E agora Jesus diz, vocês ocuparam a cadeira de Moisés. É para as pessoas fazerem o que vocês dizem, mas não praticar o modo de vida, porque vocês não vivem o que vocês falam. Igual o Abílio Santana, igual o Joseph Smith. Não vive o que fala, entendeu? Então aí para deixar mais claro, o que Jesus ensinou foi totalmente diferente dos fariseus e totalmente diferente dos pastores de hoje, dos padres. É só você observar. Eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Por onde eu passava pregando, eu preguei muito em São Paulo, em várias cidades de São Paulo. Eu preguei muito no Rio de Janeiro. Eu preguei em Belém do Pará. Eu preguei muito no Rio Grande do Norte. Eu preguei no Rio Grande do Sul. Preguei nas igrejas de Camboriú. A primeira palavra que eu preguei está aqui no canal Abrindo a Mente, pregando nos Gideões. Eu preguei no Piauí, preguei na Bahia, preguei na Paraíba, preguei em diversos estados. E eu sempre lançava um desafio. Eu dizia que o que a igreja hoje, no século XXI, ensina
vai de encontro ao ensino de Jesus. Da mesma forma que a lei de Moisés não batia mais com o ensino de Jesus, o que a igreja ensina não é igual ao ensino de Jesus. É totalmente o oposto do ensino de Jesus. Podem estar certos disso. Mas como é que aconteceu isso? É muito simples. Quando Constantino iniciou com o cristianismo, em 313, tornando a religião oficial do império, e dela depois veio o papado, a parte dos papas, ele pegou todas as crenças do Império Babilônico, do Império Egípcio, do Império Assírio, Persa, grego, todas as crenças e as crenças do mitraísmo romano e jogou ali na religião. Isentou, por exemplo, os templos, que eram 700 templos de impostos, ainda hoje não pagam imposto desde Constantino, naquela época, desde o Império Romano. E aí todas as crenças, a crença da Trindade, que era a Semiramis, o Nimrod e o Tamuz. Aí, então agora José, Jesus e Maria, ainda hoje é a família sagrada na Igreja Católica. E aí, e para o protestantismo, olha, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade iniciou de 3 pessoas, o Nimrod, a Artemis, o Semiramis e o Tamuz, que é o mesmo Moloque. É só você pesquisar, não vou entrar nesse mérito agora. Eu só estou dizendo que é tudo seita, são modos de vidas que não foi o modelo do Messias, entende? Eu desafio você a você orar, a você ler na Escritura e entender. Olha só, então, o Abílio Santana disse que Jesus vai falar para os filhos do Joseph Smith, no dia do juízo, vai dizer assim, ó, vocês erram, a Escritura ele citou que seriam condenados pela heresia, né? E Jesus disse assim, vocês erram e muito por não examinar as Escrituras, são elas que testificam de mim. É verdade, gente. Olhe para as Escrituras e veja se a forma que Jesus ensina e a forma que Jesus é testificado nas Escrituras bate com essa igreja aí do século XXI. Entendeu? Aí ele disse o seguinte, se alguém vai para o inferno, vai porque quer. Se deixar de seguir Joseph Smith e seguir as Escrituras, o nome vai estar escrito no livro da vida. Eu também digo o seguinte, se alguém examinar as Escrituras e deixar de seguir a doutrina da Assembleia, a doutrina da Igreja Mundial, a doutrina da Deus e Amor, a doutrina dessas igrejas, e observar a doutrina de Jesus, a doutrina do Messias, da Nova Aliança, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem a vida eterna. Mas se for pelas doutrinas das igrejas, pode estar certo. A semelhança de Joseph Smith, não vão dizer, olha, está escrito em Hebreus, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santuário com sangue de bodes. Mas o sumo sacerdote Jesus entrou uma única vez no santuário com seu próprio sangue, propiciando eterna redenção. Quem nele crê tem a vida eterna. Pronto, pode viver sua vida. Pratique o mandamento que ele deu. Ele disse, olha, quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com toda a Bíblia, com a lei e os profetas. Sou eu, na Nova Aliança, que estou dizendo. Ame ao Pai e ame o próximo. Estamos conversados. O meu sangue já foi derramado, tem a vida eterna. Foi Jesus que falou. E a doutrina diz isso. Você é livre agora. Mas as igrejas pegam um fardo, põe no seu ombro e diz que você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu vou encerrar dizendo o seguinte para vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção agora. Por onde eu passei pregando mais de 10 anos, eu sempre desafiei e disse que eu provo que tudo o que estava sendo ensinado na igreja que eu pertencia há mais de 20 anos, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central aqui no Ceará, que é Ministério Belém em São Paulo, e Igreja Mãe Belém do Pará, do Samuel Câmara. Eu dizia que tudo que a igreja ensina as doutrinas é o contrário do que Jesus ensinou. E eu vou dar aqui um testemunho para vocês. Eu estava no Bolsão 7, um conjunto de apartamentos em Cubatão, Santos, São Paulo. É um projeto da CDHU, de indenização de casas de área de risco. E eu estive morando na área de risco, na cota 95, que fica nos montes, era área de risco, e a CDHU deu apartamento para as pessoas que moravam ali. Eu estava morando com os meus cunhados, lá na cota 95, 95 metros acima do nível do mar, né? Pois bem, então fomos para o Bolsão 7. Eu estava lá, no apartamento. Aí, recebi um telefonema, um pastor ligou para mim e disse, Pastor Frank, isso foi no ano de 2000,
2012, se não me falha a memória, 2012. O que você cobra para ir pregar na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, lá em Guarujá, São Paulo? Eu falei, nada. Eu sempre peço que me dê uma oferta voluntária de amor. E às vezes eu tirava a palavra voluntária porque as pessoas não têm vontade de ajudar o fiel, muitas vezes. Só tem vontade que o fiel ponha a mão nas cabeças, que ore para que Deus cure, para que Deus abençoe, para que sinta o Espírito Santo, mas vê a gente e diz assim, não, isso aí está ligado em Deus, e Deus é a videira. Deus é dono da prata e do ouro, ele já tem tudo, aí costuma pagar mais para os mercenários, vê a alma deles vazia e querem preencher com grana, com dinheiro. Aí eu disse uma oferta de amor, sempre que eu peço, porque religiosamente sou pastor, sou seminarista, e eu não tenho, o meu salário é esse aí. Aí ele disse, ô varão, gostei de você. Então vou passar aí 6 horas, vou te levar para lá. E me levou para Guarujá, São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Então chegamos lá e tinha um pastor lá. Era o pastor Wagner, um pastor grandão, altão. E aí eu preguei naquela igreja. E o tema que eu preguei, eu usei muito esse tema. Não sei se eu postei no canal, se não postei ainda vou postar aqui no canal. Era maravilhas do mundo bíblico. E as maravilhas que eu citei, primeira maravilha era Deus, o próprio Deus. Segunda maravilha, Jesus, maravilhoso. Terceira maravilha, o Espírito Santo. Quarta maravilha era a Bíblia escrita aqui para os homens, a palavra de Deus. Quinta maravilha, o homem feito do pó da terra e a semelhança do Criador, junta, né, no barro. Sexta maravilha era a salvação do homem. Sétima maravilha, o arrebatamento. Aí eu falei de anjos, falei de tanta coisa. E quando terminou a pregação, um casal assim quis falar comigo. Era um homem branquinho, meio baixinho, de bigode, branquinho, chamado Luciano, diácono. E a esposa dele, uma senhora com a roupa sem manga aqui, de brinquinhos e tal. E aí disseram, pastor, deixa eu falar com o senhor aqui. Aí eu, pois não. Ela disse, pastor, eu não sou evangélica. Eu gosto de fazer caridade. Nós temos um comércio que era Armazém Nordeste, o nome parece. Aí ela disse, olha, eu faço uma roupinha, eu dou uma roupinha para pessoas de rua, pratinho de comida, eu cuido com amor das pessoas, sabe? Mas eu não sou assim evangélico, eu venho com o Luciano, né, meu esposo é diácono e tal. Aí disse, pastor, mas eu queria primeiro lhe fazer uma pergunta. Anjo, eles descem à terra? Aí eu respondi, sim, desce. Aí ela disse, mas como é que é eles? Eu digo, é igual a eu. É uma pessoa assim, não tem asa, não tem nada. Isso aí é mentira que as pessoas falam. A escritura fala de alguns serafins que tinha semelhança de asa, querubim, alguma coisa, mas o anjo mesmo aparecia como varões, né? Ela disse, tá certo, é isso mesmo. Aí disse, pastor, um anjo esteve 4 horas na minha casa, sentou no meu sofá. O senhor acredita? Eu falei, acredito. Aí o irmão Luciano esteve, irmão. Aí pra gente é como se ele tivesse estado 40 minutos, mas ele esteve 4 horas conosco, mas foi tão rápido. Aí ela disse assim, pastor, anjo abraça? E eu falei, abraça. Aí eu disse assim, só que o abraço do anjo, ele certamente pega nos ombros da pessoa, não é aquele abraço, né? Aí ela disse, exatamente, pastor, assim mesmo. Porque eu pedi um abraço e ele pegou nos meus ombros, assim. Aí falou assim, pastor, é impressionante, viu? O anjo surgiu, a gente quis se assustar e ele falou que ficasse em paz e nós sentimos a paz e tudo, falou que era da parte de Deus, tá? E conversamos com ele. E aí eu perguntei a ele como era o céu, a cor do céu, por exemplo. Ele disse, irmã, não adianta eu usar uma linguagem aqui para dizer como é a cor do céu, que você não vai entender aqui, com essa mentalidade. Aqui na Terra, você não vai entender como seria a cor lá no céu. Você não entende. Aí o Luciano disse, pastor, eu fiquei maravilhado. Porque toda pergunta que eu fazia para ele, eu dizia, como é isso aqui? Aí ele sorria e dizia, irmão, é o contrário. Você aprendeu desse jeito, mas você não vê como é que está escrito. Irmão, veja como é que está escrito. É o contrário. Ele disse, na minha mente eu via que a escritura, a vida toda eu tinha ela na mão, ela diz uma coisa e os pastores falam diferente. Aí ele disse,
Pastor, eu já passei pela mão, a expressão dele, pela mão de 7 pastores. Eu já auxiliei 7 pastores aqui no campo de Guarujá, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e agora tem o pastor Wagner aqui. Mas tudo que os pastores ensinam, tudo que eu aprendi até hoje, é diferente do que está escrito. O anjo me fazia sentir nas palavras dele. Eu perguntava, e essa doutrina? Ele sorria, irmão, você não vê como é que está escrito, irmão? É do jeito que está escrito, irmão, não é dessa forma. Ele dizia assim, tudo que a gente ensina, a gente pratica é diferente. Mas é verdade, eu quero aqui deixar para a sua reflexão. Tudo que o Abílio Santana fala, tudo que os líderes estão falando, é diferente do que o pastor Frank fala? É diferente do jeito que a Escritura mostra. Pode ler na Escritura como é que está escrito. É diferente, é tudo diferente. Então é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Diga nos comentários o que vocês acham. Estamos juntos.